Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Nós vamos encontrar este Evangelho no evangelista São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Mateus 19, 23 ao 30. Vamos então começar aqui, tá bom? Vamos para o texto grego. E Jesus disse aos discípulos dele, Amém, ou seja, promessa. Onde a gente encontra essa promessa que o Senhor está fazendo? Vocês podem encontrar essa promessa novamente em Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 14. São as promessas de Deus para o povo de Israel, se caso obedecessem aos mandamentos. Então depois vocês podem retomar esse texto, que fala exatamente sobre todas as dádivas divinas, a promessa da prosperidade, da produtividade, da vitória sobre os inimigos, a abundância, a liderança, a santidade e identidade. Tudo isso seria dado se cumprissem as bênçãos sobre o campo, sobre o lar, sobre a família, as bênçãos de prosperidade, chuva, autossuficiência econômica, a confirmação de Israel como povo de Deus, Deuteronômio 28. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus, sobre essas promessas, Jesus já se antecipa, Jesus já começa dizendo, Amém, amém. Aí ele vai dizer, eu digo a vós, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aqui, meus irmãos, tem uma grande confusão que a teologia da libertação fez, porque não sei. Não sei se foi de propósito ou se foi por falta de conhecimento teológico. Quando a gente vai usar a palavra rico, nós temos que ter muito cuidado, assim como a palavra pobre. A palavra pobre tem várias expressões, não é? Em grego temos a palavra pitokóis, que significa os pequeninos. Também existe o pobre no sentido material, existe o pobre no sentido espiritual, aquele que não tem nada por dentro, e o rico também. A palavra que a gente encontra aqui é a palavra plusios, e plusios significa aquele que é cheio de coisas. Olhem que diferença, não é? Ele vai dizer, dificilmente uma pessoa opulenta, dificilmente uma pessoa que está cheia de tantas coisas, que está carregando muitas coisas. E tem ainda outra coisa, né? Dentro da mitologia, essa palavra é usada para o próprio Zeus, que era a divindade da fartura e da riqueza. Então é como se Jesus dissesse, tem muita gente que não tem bens, não é rica no sentido financeiro, mas é cheia de si, está carregando muita coisa. Me deixem dar aqui um exemplo. Se Deus quer dar uma coisa a alguém e essa pessoa não se esvazia, como Deus pode enchê-la de graças se ela não se esvazia primeiro? Então, primeiro eu preciso me esvaziar para poder depois me preencher. Essa é a palavra plusios que aparece aqui, é aquele que carrega um monte de coisas. Vocês, mais uma ilustração. Vocês já tiveram uma experiência de viajar para um canto e a mala está tão cheia de coisas que você queria trazer mais coisas, mas não pôde, porque a mala já estava cheia. Então, quando a gente carrega muita coisa, quando a gente é plusios, não significa apenas não ter dinheiro. São pessoas que carregam muita coisa. Então, o Senhor está dizendo, uma pessoa que carrega muita coisa, uma pessoa opulenta, uma pessoa que já está preenchida de tudo, preenchida de coisas, plusios, essa pessoa dificilmente entrará, ou seja, ela vai precisar fazer um grande esforço. E aqui vocês têm que fazer uma ligação com o texto de ontem do jovem rico. Pessoas que carregam muita coisa não conseguem carregar mais nada quando Deus manda o novo. Deixem-me dar outro exemplo. Há tantas pessoas que sofrem porque querem entrar na vida dos outros, mas os outros não querem. Então há pessoas que entram em desespero, porque eu queria tanto me relacionar com essa pessoa, eu queria tanto casar com essa pessoa, mas ela não quer, porque já está cheia. Ela não quer carregar você com ela. Não tem espaço na vida. Então Jesus está dizendo, como é que eu vou entrar na vida de vocês se vocês não dão espaço? Como é que eu vou ajudar vocês? Como é que eu vou dar graças novas se vocês não dão espaço? Então por isso ele diz,
dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque o reino dos céus exige uma nova criação. Novamente eu vos digo, Palim, né? Novamente eu vos digo, é mais fácil um camelo por um fundo de agulha passar do que um plusion, do que alguém cheio de coisas, entrar no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, me sinto informar, mas muitas pessoas entraram em devaneio aqui, viajaram muito, porque chegaram até a dizer que camelo seria corda de navio, uma corda de navio passando numa agulha. Não é isso, tá bom? E eu vou dizer por quê. Existe um animal de carga para nós nordestinos, que é o jumentinho. E existe um animal de carga na região de Jesus, que é o camelo. E a palavra camelo significa de fato camelo. Camelos, não é? Que aqui está declinado, camelon, significa animal de carga. As cidades eram todas cidades muradas. E nessas cidades muradas, vocês tinham ali portas monumentais, né? A porta de uma cidade não pode ser uma porta de 2,10 por 80. Então, as portas das cidades possuíam 10 metros de largura, possuíam 20 metros de largura. Tinha a porta em Jerusalém que tinha a medida de 40 metros. Então, eram portas monumentais, eram portais. E ninguém pode abrir essa porta todos os dias. Então, o que os arquitetos da época fizeram? Eles fizeram uma pequena porta chamada de Porta da Agulha. Pronto, está explicado o Evangelho. Então não viajem, por favor. O Evangelho não é um psicologismo. O que é que eu acho? O que é que eu estou pensando? Qual é a minha experiência? Não, o Evangelho se explica em si mesmo. Então o que é, padre? O camelo passar debaixo de uma agulha. O camelo passar pelo buraco da agulha. Vou ler como está aqui. É mais fácil que um rico entrar no reino dos céus, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por que o Senhor fala sobre isso? Porque o camelo, para passar por essa porta que eu estou falando, ele precisava de duas atitudes. Primeira atitude, tirar toda a carga. Segunda atitude, se abaixar. O camelo tem patas altas, então ele tinha que se abaixar. Como é que um rico entra no reino dos céus? Como é que uma pessoa entra no reino dos céus? Ela tem que tirar todas as cargas, ela tem que deixar de ser plusios e se tornar pitocóis, que a palavra hebraica é a palavra anauim. Santa Teresinha entendeu muito bem isso, né? Anauim significa pequenino, anauim significa dependente. Por que eu falo tanto contra a teologia da libertação? Porque ela não só entendeu o evangelho errado, como também quis trazer o marxismo cultural para dentro da igreja, como também ela fez um desserviço à hermenêutica. Porque não é cristalizar o pobre. Pelo contrário, Deus não quer que ninguém seja desvalido, mas Deus quer que a gente seja, assim, dependente dele, pequeno diante dele. E a chave de leitura deste texto são dois personagens bíblicos, um sapiencial e o outro histórico, Abraão e Jó. O que é que Deus pediu para Abraão, para Noé? Deixa tudo, para de carregar coisas, vem depender de mim. Para você fazer uma aliança comigo, você tem que depender de mim. Segunda coisa que Deus pediu a Jó, você vai precisar perder tudo para ganhar tudo em dobro. E no final Jesus vai dizer, eu vou dar 100 vezes mais, não só 2 vezes como Jó. Então o Senhor está fazendo aqui a explicação exegética do Antigo Testamento. Vejam como é importante estudar a Bíblia, né? E infelizmente, meus irmãos, poucas pessoas estudam Bíblia seriamente. Poucas pessoas explicam Bíblia seriamente. Muitas pessoas ficam comentando comentadores que não entenderam de Bíblia. Porque não é só entender de grego ou de hebraico. E aqui eu já digo, não é possível entender Bíblia sem estudar grego e hebraico. Não é possível. Mas é ter o entendimento, ter a hermenêutica dos judeus. Então o Senhor está dizendo, vocês estão vendo aquela porta ali que a gente passou? Qual o rico? Qual é a pessoa que é cheia de coisas que quer abrir mão? Meus irmãos, há pessoas que não conseguem jogar fora uma embalagem. Há pessoas que se apegam à embalagem. Ah, eu comprei esse livro, ele veio com a embalagem. Eu não vou jogar fora. Inclusive tem gente
que pega todas as embalagens e coloca debaixo do colchão. Já viram isso? O que é isso? Eu não quero abrir mão de nada. Jesus está dizendo, para entrar no reino dos céus, inclusive o rico, precisa, o plusios, né? Precisa abrir mão, tirar as cargas. Segunda coisa, se abaixar, ser dependente, ser submisso diante de Deus. Quando Jesus diz isso, olhem a reação de todos, né? Eles ficaram admirados, eles ficaram ali estupefatos, né? Eles ficaram sem entender. Por que ficaram sem entender? Exatamente pela leitura do Evangelho, do texto de Deuteronômio 28. Por isso que eles ficaram sem entender, porque Deuteronômio falava em promessas, em prosperidade, em bênçãos, em colheitas. Aí o Senhor vai dizer que a gente tem que abrir mão, e vai sim de encontro ao que Jesus ensina. É o perder para ganhar, é o quebrar o ego para nascer de novo, tudo isso. Que é mais do que estoicismo. Aqui tem gente, né, que pensa assim, então Jesus é um estoico. Não, porque o estoicismo, ele é o homem mesmo torcendo a sua personalidade para crescer. E o Evangelho não, é a graça de Deus entrando onde a gente esgotou como pessoa. Eles então ficaram estupefatos, grandemente, muito. Ou seja, está tudo errado, então a gente entendeu tudo errado, Jesus. Não vai ter nenhuma herança para nós, e a herança é Deus. Por isso tem que abrir mão, por isso que o jovem de ontem não conseguiu, porque a herança é Deus que é minha herança. Deixem eu explicar. Qual é a maior riqueza da sua casa? São os móveis projetados? Qual é a maior riqueza da sua casa? É o granito, é o porcelanato, é o valor? Ou a riqueza da sua casa é a esposa e o marido, os filhos? Qual é a riqueza da sua casa? Sua mãe, seu pai? Qual a riqueza de verdade? Numa instituição, qual é a riqueza de verdade? São os móveis? É o nome da instituição ou são as pessoas? Pessoas valiosas. Então o Senhor está dizendo, se esvazie para poder você entender o que é riqueza de verdade. Para ter glória, precisa primeiro se abaixar, como o camelo se abaixa. Precisa abrir mão de todos os fardos, como o camelo faz. Carregar a carga, né? Carregar o bastão seco da cruz. Então, quem pode ser salvo? Mais uma vez, eles fazem eco à pergunta de ontem do jovem. Quem pode ser salvo? Só que já está mais corrigido. Ontem o jovem dizia, o que eu faço para me salvar? Hoje, qual é a explicação? Qual é a pergunta deles? Quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu, para os homens, antropóis. Para os seres humanos, isto é impossível. Eu não dou salvação a ninguém. Ninguém dá salvação a ninguém. A gente pode facilitar ou dificultar. Espero eu estar facilitando. Mas, para Deus, sim. Todas as coisas são possíveis. Aqui é a senha que eu precisava para explicar para você. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Foi a palavra dita a Abraão. Quando Abraão disse, não é? Como é que eu posso, com 90 e tantos anos, ser pai, minha mulher também idosa, ser mãe? Aí o anjo que estava lá visitando, que é a Santíssima Trindade, disse, para Deus não há impossível. Então, para Deus tudo é possível, até um rico se salvar. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo, Pedro disse a ele, e nós que deixamos todas as coisas e seguimos, o que é esse deixar aqui? Nós que largamos, nós que permitimos, nós que nos dobramos diante do Senhor, nós que estamos como os camelos, nós que não temos mais carga nenhuma, nós que perdemos tudo, porque era essa a situação de Pedro, né? Nós que já abandonamos tudo e te seguimos, estamos na caminhada contigo, o que haverá para nós? Que coisas haverá para nós? O que nos espera? Essa é a pergunta. O que nos espera? Jesus disse a ele, amém. Outra promessa. Amém. Amém. A vós que me seguistes a mim, no dia da regeneração, palingenesia. Palingenesia, meus irmãos, é o novo nascimento, que muita gente, confundindo com as doutrinas platônicas, acha que é reencarnação. Não. O novo nascimento é a nova vida que vai chegar. É o novo mundo. Este mundo vai passar. Esta geração vai passar. Vai vir o novo mundo para nós. Quando chegar o novo mundo, quando tudo for renovado, palingenésia quer dizer isso, quando tudo for criado de novo.
quando o Filho do Homem se assentar, que aqui é o juízo, se assentar no trono de glória dele, vós assentareis também sobre 12 tronos. Então o Senhor nos dará a sua amizade. O Senhor nos dará a sua amizade. Julgando as 12 tribos de Israel. Lembra da promessa de Deuteronômio 28? Lembra do que foi dito lá em Deuteronômio 28, que eles seriam governantes? Aqui é a mesma coisa. Então eu estou refazendo a promessa, mas do jeito certo. Não de riquezas. Do jeito certo, não de riquezas aqui na terra. Do jeito certo, não com riquezas aqui na terra. Julgando as 12 tribos de Israel. Promessas já feitas em Deuteronômio 28. E todo aquele que deixou casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, mesma coisa que aconteceu com Abraão, mesma coisa que aconteceu com Jó. Quem fizer a experiência de Jó, quem fizer a experiência de Abraão, eu vou dar 3 promessas. Primeira promessa, receberá o cêntuplo, mas no meu nome. Não é por causa da instituição, pelo meu nome, por mim. A aliança é comigo. No meu nome, receberá 100 vezes mais. Não existe essa negociação em canto nenhum. Você oferecer alguma coisa e receber 100 vezes mais. 100 vezes mais aqui. Segundo, receberá a vida eterna. Herdará a vida eterna, terá a posse sagrada da vida eterna. E o Senhor vai dizer outra coisa. E muitos serão primeiros últimos, e últimos primeiros. E o Senhor vai ver quem está fazendo progressos ou não. É isso que o Senhor fala à sua igreja, e as fontes são claras sobre isso, né? Então o Senhor está falando sobre o fundo da agulha, o mundo regenerado, assentar-se nas 12 tribos, e aqui tem 2 referências. Daniel 7, quando o reino de Deus se instalar, Daniel 7, e livro apócrifo, segundo livro de Baruque, que é um livro que está fora da Bíblia, né? Segundo Baruque, versículos 1 e 2. E acontecerá naqueles dias que os ceifeiros não se cansarão, nem os agricultores ficarão exaustos, porque os frutos brotarão rapidamente por si mesmos. É o tempo da regeneração. Assim, há últimos primeiros e primeiros últimos. Cada um espere, cada um confie, sem desanimar. Que eu possa hoje, como um animal de carga, que carrego a minha corporeidade, não é? Animal de carga, meus irmãos, jumentinho, camelo, tem a ver com a corporeidade, mas é diferente. O jumentinho carrega o próprio peso, não é o peso da humanidade. E o camelo carrega pesos de outros. Tem tanta gente sofrendo, carregando peso de outros, pesos desnecessários. Se liberte e se abaixe diante de Deus, adore-o. Aí nós teremos 100 vezes mais. E aqui neste mundo, e é verdade. E teremos uma herança santa, guardada, reservada. Tem até um salmo que diz isso, né? Nosso tesouro e herança é o Senhor. Que assim seja, que Ele seja nosso único tesouro. Deus te abençoe e te guarde. Agora é a sua vez. Curta, comente, compartilhe o Evangelho como ele é aqui, Minuto do Evangelho. Se você gostou da explicação, é sua vez. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Esvaziados para sermos preenchidos. Tchau.